E aí galera, tudo bem? Hoje sou só eu, o Matheus não tá aqui e essa semana eu vou explicar pra vocês como foi todo o processo de encontrar a Bolsa Next, estudar pra prova, passar pela entrevista e chegar até aqui onde eu estou hoje. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. No começo do ano de 2014, eu voltei do Japão, eu fiz um ano de intercâmbio lá. E eu queria voltar, eu só queria saber de voltar pro Japão, eu queria estudar na universidade no Japão, porque eu gostei muito do ano que eu passei aqui, realmente é um lugar maravilhoso. Então eu comecei a pesquisar na internet, em vários lugares, sobre bolsas, pra não pesar nos meus pais, né? E eu achei a bolsa do Next, pelo site do Consulado de São Paulo. Antes de eu falar pra vocês direito como eu fiz pra estudar pra prova, eu quero explicar pra vocês como a prova funciona. Eu sou de humanas, então só vou poder explicar esse lado pra vocês. Talvez o Matheus fale num vídeo diferente. Mas na prova de humanas você faz 3 provas. Você faz a prova de inglês, seguida pela prova de japonês e então a prova de matemática. A prova de inglês, ela é... Eu vou dizer que ela é bem tranquila, porque eu já falava inglês quando eu fiz a prova. É interpretação de texto, é saber palavras, assim. Se você ficar atento e você souber inglês decentemente, você passa, não tem que se preocupar com nada. A prova de japonês, ela é separada em 3 partes. Tem a parte A, que é a iniciante, a B, que é a intermediária, e a C, que é a avançada. E todas elas seguem o mesmo padrão. Cada uma tem 100 pontos, então o total da prova é de 300 pontos. E você tem que fazer as 3. Se você quiser passar em humanas, você tem que tirar uma nota decente, né? Embora que eles falem pra vocês que pode deixar em branco, que eles vão contar a maior de inglês ou japonês, é bom saber japonês. Então é assim, eles vão te dar gramática, vão te dar vocabulário e vai ter uma sessão também para você escrever os kanjis e mais uma sessão na prova para você fazer para responder as perguntas de interpretação de texto, né? E não é uma prova muito difícil, mas também você tem que saber. Eu tive a sorte de fazer um ano de intercâmbio no Japão, então foi assim, foi bem tranquilo pra mim, eu não precisei me preocupar com muito. Mas é bom saber, estudei bastante. A prova de matemática é, na minha opinião, o que vai mais pesar na sua seleção pro MEX. Por que eu digo isso? Não é porque você tem que saber matemática para, por exemplo, estudar sociologia ou literatura. Mas a prova do MEXT, ela tem um perfil que não é para você ficar respondendo pergunta mecanicamente, que nem você faria no ensino médio. Uma só pergunta da prova de matemática, ela tem vários conceitos diferentes implementados nela. Então você tem que saber regras, saber conceitos, e você tem que pensar, você tem que saber como aplicar tudo isso nos exercícios. Então é realmente uma prova muito mais pensada do que ela é mecânica. E ela vai ser o que vai diferenciar você das outras pessoas. Então assim, pode todo mundo tirar uma nota muito boa em inglês e japonês, mas claro que por sendo de humanas e o ensino médio brasileiro principalmente, que não vai ser o suficiente para você passar nisso, você tem que tirar uma nota boa para ficar acima dos seus competidores. Então isso foi uma coisa que eu acho que me ajudou a me diferenciar bastante dos outros, que garantiu o meu lugar aqui. Mas enfim, de volta ao assunto da minha experiência, né? Só que quando eu fiquei sabendo dessa bolsa, já era fevereiro, março, né, de 2014, e a prova acontece na metade de julho. Então eu tive muito pouco tempo para me preparar. Nesses 2, 3 meses antes da prova acontecer, em 2014, eu conheci um professor que era amigo de um conhecido do meu pai. Que ele dá aula às vezes na USP. Ele é meio freelance, assim. Eu comecei a visitar a casa dele 2 vezes por semana, e eu tinha algumas horas de aula com ele. Ele me passava muita lição de casa. E era assim, pauleira, estudando várias horas por dia. Só matemática, no meu caso. E começou da coisa mais babaca, assim, fazer exercício de lógica, sabe, geometria boba. Mas isso é o que formou o colchão, né, pra eu conseguir ter uma base bem formada para conseguir pensar as coisas mais avançadas na frente, que depois foram derivação, integral, sistemas. Teve umas coisas bem difíceis nessas provas. Também tive que estudar. No final eu estudei estatística, probabilidade.
Mas enfim, né? Então, chegou o dia da prova. Eu tava passando super mal, eu tinha ido pro hospital naquela semana porque eu acho que eu tinha comido alguma coisa estragada. Eu fui lá, fiz a prova, senti que eu tinha ido bem e eu tirei 10 de 100. Então, nesse ano não deu certo. Eu fiquei mal mesmo. E não consegui ir pra entrevista, né? Mas eu não desisti, não. Eu não desisti. Então, eu tava no terceiro ano do ensino médio ainda. Eu continuei indo pra escola, eu fiz só a FUVEST, mas não era isso que eu queria, meus pais. Eles foram uns lindos e eles concordaram em deixar eu focar esse um ano depois de eu me formar só pra bolsa do MEXT, porque era isso que eu queria. Eu pus o pé no chão e falei, olha, eu quero fazer isso na minha vida, por favor me deixem fazer. E eles deixaram. Eu amo eles. Então, 2015 foi um longo ano pra mim. Eu passei a grande maioria dele no meu quarto estudando, às vezes até 7 horas por dia, não saía pra ver os meus amigos. Eu não fazia nada. Eu só estudava e pra relaxar eu jogava videogame. E aí depois, então, em 14 de julho, a prova. Chegou o dia da prova mais uma vez. Foi lá na USP. E olha, eu tava nervoso pra caramba. Quando começou a prova de matemática, eu vi que eu conseguia responder as perguntas, só que na hora de colocar o número na folha de respostas, a minha mão tremia tanto que o meu 5 parecia um 6. Eu não conseguia parar de tremer. Eu tava muito nervoso. E no último segundo, quando eu coloquei o último número na resposta, o professor lá da frente diz: parou, acabou a prova. Então foi assim, uau, foi muito na hora. Mas eu saí de lá achando que eu tinha gabaritado a prova, claro que não foi o caso. Mas, assim, não havia dúvida que eu tinha feito o meu melhor e que eu merecia ir pra próxima fase. E foi o que aconteceu. Eu fui pra entrevista. E a entrevista é uma coisa que muitas pessoas sempre querem saber, sempre vêm me perguntar: mas Pedro, como foi a entrevista? O que eles perguntam? É em japonês, é em inglês, é em português? E eu tenho duas coisas a falar sobre isso. A primeira é, cada entrevista é diferente. Eles podem perguntar coisa pra você em inglês, podem perguntar em japonês. Eles estão lá pra te testar. Eu acho que a entrevista foi muito mais nervosa do que a prova. Você senta numa sala com 5 pessoas na sua frente e eles fazem perguntas, assim. Eles primeiro me perguntaram qual era o meu plano de estudo, né? E eu não sabia o que era um plano de estudo. Eu achava, assim, o que você fez pra chegar até aqui, né? Eu estudei 7 horas todo dia, eu fui um bom aluno e tal. Não é isso que eles querem saber, eu tomei uma bronca por causa disso. O plano de estudo, eles querem saber o que você pretende estudar daqui pra frente, como você vai fazer lá no Japão, sabe, o que você quer fazer da sua vida, né? Aí eu expliquei, eu quero estudar relações internacionais, que agora no caso tá mais parecendo pra sociologia, mas enfim. Aí eles falaram, tá bom, mas o que você quer fazer quando você fica, se você não passar e ficar aqui no Brasil? Qual é o seu plano B? E aí eu falei pra eles, eu gostaria de cursar economia talvez no Instituto Getúlio Vargas, Não é Instituto. FGV? E eu falei pra eles, eu gostaria de cursar economia na FGV. E aí eles falaram, mas economia não tem nada a ver com relações internacionais. E eu sabia que isso não era verdade, porque são coisas assim, estão muito grudadinhas. E eu não sei, ainda hoje eu não sei dizer, tipo, em palavras, o quanto eles estão relacionados, mas eu sei que eles estão. Só que eu não conseguia falar pra ele no momento. E ele falou, você não acha que isso é um mau plano de vida? E eu não tinha como argumentar com o cara na entrevista. E eu só falei pra ele, você tem razão. Então essa é uma dica, não tenha medo de, sabe, admitir derrota. Não tenta falar besteira só pra se tirar de uma situação, vai pra próxima. Eu me salvei no final, porque eu falei pra eles, olha, eu estudei muito pra chegar até aqui, eu acho que eu mereço. Eu chorei, eu suei, eu só não sangrei porque você vai sangrar escrevendo, né, pelo amor de Deus. Mas assim, eu dei de tudo que eu tinha pra passar nessa prova. E na metade eu já nem queria mais saber de passar na prova. Eu queria ser o melhor do país, eu queria ser o melhor pra chegar aqui e provar pra vocês que eu mereço essa bolsa. Eu acho que isso foi um comentário meu que impressionou eles e me fez passar pra próxima fase, depois dessa que eu vou explicar pra vocês depois. A segunda coisa que eu tenho pra dizer pra vocês: não pensem na entrevista. Pensem em passar na prova primeiro. Tem muita gente que vem perguntar, mas como é a entrevista? E eu só queria poder falar pra eles, olha, você não vai precisar saber da entrevista se você não passar da prova. Vai estudar, porque a entrevista é uma semana depois da prova. Você não precisa se preparar assim do jeito que você se preparou pra prova. Então, concentre-se na prova, mostre que você é um bom aluno
e que você consegue deixar resultados. Enfim, depois da entrevista, eles chamaram todos os aprovados lá pro consulado pra gente fazer uma reuniãozinha. Eles pediram pra gente assinar vários documentos que eles deixam com a gente vai escrever quais escolas que a gente foi por quanto tempo, vai fazer vários exames médicos, tem que botar numa folha. Eles só vão pedir documentos da gente. Você tem umas 2, 3 semanas pra fazer tudo isso, não tem o menor problema, não tem a menor pressa pra fazer nada, faz tudo tranquilo. Muita gente fica, mas precisa de outra carta de recomendação? Não, não precisa, você vai usar a mesma. Mas precisa pegar o histórico da escola e tal? Sim, precisa. Mas são coisas que se você fizer direito, você faz tudo em uma semana, não tem o menor problema, então não se preocupem com essa fase também. Lá por dezembro, chegou o resultado, quem vai pro Japão mesmo e quem não vai. Mas era assim, acho que éramos 14 antes dessa fase, e depois fomos só 3 em São Paulo. Só que depois disso ainda tem uma chance bem pequena de você acabar não passando. Que foi em fevereiro que chegaram os e-mails dizendo qual universidade que você vai ficar. E aí se a universidade não deixa você ir pra lá, e não tem jeito mesmo. Mas pra nossa sorte, nós 3, eu, o Matheus e o Antônio, que tá em Tóquio, passamos. E eu e o Matheus viemos pra Osaka. E eu acho que é mais ou menos isso. Foram 2 anos muito loucos, muito estressantes. E aqui é outro ano também muito estressante, mas isso é uma outra história que a gente vai explicar pra vocês depois. Todo o processo nesse 1 ano do curso preparatório da faculdade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixem nos comentários que nós vamos responder essas perguntas num vídeo futuro. Quem sabe depois quando acabarem nossas provas e a gente tiver uma ideia melhor de como funciona a seleção para cada faculdade depois do ano preparatório, porque tá chegando a nossa vez, hein? Logo, logo nós vamos estar preenchendo os nossos formulários para ir para as nossas faculdades respectivas. Então, essa semana é só. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.